Olá, seja bem-vindo, 14 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 7 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 43.735 casos de Covid-19. Desse total, 41.428 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 364 pessoas e já são, infelizmente, 907 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 20 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 18 internações, sendo 7 em UTI, e dos casos suspeitos, são 2 internados e não há nenhuma internação ainda neste momento. Somados, os números representam 73% de ocupação em leitos de UTI e 44% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 571.514 de doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral de Jacareí já tomou a primeira dose da vacina. 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e 67% receberam a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E amanhã acontece a 20ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença para a gente conversar sobre mais uma sessão ordinária. Bom dia, João, bom dia a todos que nos acompanham pela internet e pelos canais da TV. Bom, Rodrigo, amanhã temos 5 projetos pautados na ordem do dia e gostaria de comentar com você, para a gente começar a falar sobre os projetos, do projeto de lei de autoria do vereador Edgar Sasaki. Ele pretende definir algumas diretrizes para o plantio, a poda, o cultivo de árvores aqui na cidade. Gostaria que você me contasse quais seriam as principais orientações que o vereador pretende propor nessa propositura. Sim, é exatamente isso. Ele quer regular exatamente esse plantio de forma que as árvores, no caso de pequeno porte, elas têm que ser plantadas, aliás, nas calçadas, onde existam rede elétrica, ele determina que sejam plantadas árvores de pequeno porte. E nos lugares, nas calçadas onde não existam a rede elétrica, árvores de até médio porte. Aí no interior dos imóveis, onde existam fiação de rede elétrica, é permitido o plantio de árvores também de pequeno e médio porte, mas essas árvores se forem plantadas, elas são de inteira responsabilidade do proprietário do imóvel. E aí isso implica todas a poda, tudo que tiver de ser feito nessa árvore vai ser de inteira responsabilidade do dono do imóvel. O descarte também, do galho, enfim, tudo é de responsabilidade do proprietário também. E nesse caso do plantio de árvores dentro dos imóveis, tem um limite que o vereador coloca, que é para você plantar mais de uma árvore, você tem que respeitar, o proprietário tem que respeitar um limite mínimo de distância entre as árvores, que é de 3 metros da rede de energia elétrica, se houver. E essas árvores têm que ser de médio porte e ela tem que ficar o plantio de qualquer tamanho a partir de 10 metros de distância da rede. Então elas têm que ficar entre uma distância e outra, delas mesmas de 3 e da fiação elétrica de 10 metros. E também tem uma coisa, o vereador ele coloca aí sanções, no caso de alguma não cumprimento dessas regras que eu acabei de colocar. As multas, no caso, elas variam de R$ 160 a R$ 1.443. Acaba sendo uma maneira de até fiscalizar, com relação a essas diretrizes que ele está passando, caso o projeto seja aprovado. Só salientando que ele é válido para as árvores que serão ainda plantadas, as que já são existentes na cidade continuam sem alterações. Sim, exatamente. Até uma situação muito corriqueira aqui no município, aliás, em todos os municípios, essa questão de zeladoria urbana, poda de árvore, que interfere na rede de fiação elétrica.
Isso é constante, a gente vê que são constantes as demandas aqui dos vereadores, né? Enviando requerimentos para a EDP, indicação para a prefeitura, para fazer poda, porque está interferindo na rede. Então, acho que essa medida do vereador, ela vem nesse sentido, de dar uma diretriz para as próximas árvores que serão plantadas, para que esse problema seja cada vez mais, ocorra cada vez menos, né? Porque é o que você falou, as árvores que já existem, elas não podem ser cortadas, aliás, elas podem até ser cortadas, sim, elas não precisam de compensação. Isso está no projeto do vereador, inclusive. Sim, interessante. A questão da compensação ambiental, né? Se você corta uma árvore, dependendo da espécie que você corta, você tem que doar uma certa quantidade de mudas para a prefeitura, para replantio. Tudo isso também faz parte do projeto, mas em síntese, as principais diretrizes estão aqui, essas que a gente acabou de falar, né? Árvores de pequeno porte para calçadas que não possuam rede de fiação, árvores de médio porte para lugares que possuem, calçadas que possuem fiação, pequeno porte para que não possuam fiação, e dentro dos imóveis tem essas especificações que a gente acabou de comentar. Uhum. Bom, acaba sendo um projeto importante, né, com relação a isso, né, essa convivência do meio ambiente com os centros urbanos, né, nas nossas calçadas acabam, né, realmente tendo que ter essa convivência ali. E, bom, acaba sendo um projeto realmente interessante. Volto a falar com você novamente, Rodrigo, sobre os próximos projetos, mas a gente nem vai mudar tanto de assunto, porque a gente vai chamar uma matéria que trata um pouco sobre esse tema que a gente está conversando. Porque por conta do seu fruto pesado, a árvore maçã de elefante tem gerado transtornos para alguns moradores do bairro Jardim Nova Esperança. Mesmo em propriedade particular, a retirada da árvore não é a primeira opção. As árvores fazem parte do patrimônio de uma cidade. Elas abrigam diversos ecossistemas, ajudam a diminuir a temperatura. Mas em algumas situações, as estruturas das ramificações podem causar transtornos para quem mora por perto. Sem contar com o prejuízo que eu tenho de que ela trinca minha calçada, meu muro, que eu estou vendo a hora cair. Está rachando o muro, calçada, inclusive já tinha duas, cortaram uma e essa ficou. E ela não quer tirar a árvore para ficar sem árvore, ela quer tirar essa para poder plantar outra que não seja isso daí. A árvore que tem gerado desconforto na calçada da Dona Guiomar, no bairro Jardim Nova Esperança, é da espécie de Lênia indica, conhecida popularmente como maçã de elefante. E o problema é justamente com os frutos que durante o mês de agosto e setembro amadurecem e caem da árvore. Que as bolas estão pequenininhas agora, mas elas crescem. E a velocidade delas lá de cima, que é alto, super alto, cair na cabeça de uma aqui faz um estrago danado, né? Várias pessoas, já pedimos várias vezes para podar ou cortar ela, para a gente poder plantar uma outra que não seja esse fruto aí, porque esse fruto não serve para nada, só serve para machucar alguém. Está arriscado a cair na cabeça de alguém, em cima de carro. Para sanar o problema, uma das soluções sugerida pela moradora foi a retirada da árvore e a substituição por uma espécie menos prejudicial ao imóvel e aos vizinhos. Porque eu não vou acostumar jamais ficar sem a árvore, então eu preciso de uma outra, nem que eu tenha que comprar a muda, mas eu tenho que tirar essa árvore daí. Qualquer ação ambiental nesse nível depende de um estudo a ser feito pelos engenheiros da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, a fim de entender sobre a necessidade da região. E a gente vai avaliar a questão da saúde da árvore, a questão quais os riscos, né? Às vezes o risco que a pessoa, que a moradora no caso está alegando, a gente às vezes consegue achar uma alternativa que não seja retirar a árvore. Então a gente fazendo essa avaliação, se a gente vê que realmente não tem outro caso que não seja a retirada, a gente vai fazer essa remoção, fazendo depois um plantio de uma nova árvore no local. A gente tenta fazer essa priorização, né, principalmente nos bairros onde a gente já tem um déficit de plantio de árvores, né, de árvores já estabelecidas ali. Principalmente nesses casos a gente tenta não afetar muito essa intervenção, né, porque normalmente tem alguns bairros que já tem calçada estreita ou então tem conflito com fiação, conflito com entrada e saída de água. Então é mais difícil, se a gente tirar a árvore, a gente colocar outra no local. Os moradores com problemas de árvores nas calçadas ou próximas à fiação devem entrar em contato com a secretaria. O ideal, sempre, principalmente quando
na casa, né, das pessoas, o interessante é que a pessoa procure os canais do Atende Bem ou então vá até lá a Secretaria de Meio Ambiente, a Diretoria de Parques e Áreas Verdes, que a gente consegue estudar e até entender melhor qual que é o caso da pessoa, se existem essas alternativas, né, às vezes plantio dentro da casa da pessoa, às vezes plantio na garagem mesmo, né, na frente da garagem, ou até às vezes tem algumas áreas verdes próximo da casa da munícipe que a gente consegue fazer esse plantio compensatório lá mesmo. Pois é, né? Como estava comentando até com o Rodrigo, né, sobre esse projeto, certo, Rodrigo? A gente vê aí um problema, né, que acontece, né? E um projeto que pode, né, futuramente evitar, né, com que outras árvores de porte semelhante, né, de estrutura semelhante, não prejudique mais, né, os moradores aqui da cidade. Sim, como foi colocado ali nas imagens, a calçada onde tem a árvore, passa por cima passa uma rede de fiação elétrica, né? E a árvore é de médio porte. Então, já no projeto do vereador Edgar Sasaki, já proíbe esse tipo de plantio, desse tipo de espécie, né, de árvore de médio porte, por exemplo. Já não é permitido porque tem em cima tem uma rede de fiação elétrica. Ali, no caso, ela está reclamando da calçada. Sim. Né, da estrutura da calçada, o rompimento, né, que causa as raízes ali, sim, né, enfim. Mas já nesse caso aí já seria uma condição proibitiva para o plantio de árvore de médio porte, haja vista a fiação passando por cima ali da calçada. Pois é, realmente trouxeram... foi um tema bastante pertinente, né? Já que a gente está, né, comentando sobre esse projeto que vai ser apreciado amanhã, a gente vê, né, a quantidade de transtornos que acaba causando. Bom, Rodrigo, seguindo falando sobre a ordem do dia, né, os projetos pautados, gostaria de comentar com você agora sobre o projeto seguinte, né, que seria do presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulinho dos Condutores, que pretende, né, fixar cartazes informativos do DPVAT. Gostaria de perguntar em quais locais que ele gostaria e em síntese, né, o que o projeto prevê. Então, esses cartazes, né, vão conter as informações, né, sobre quem tem direito ao seguro DPVAT, aonde conseguir essas informações e os canais disponíveis, né? E eles vão ser fixados, segundo o projeto do presidente, nas unidades básicas, nas unidades de saúde, né, os hospitais, unidades de urgência e emergência, unidades básicas de saúde, nos cemitérios e nos velórios. Que são os locais onde normalmente ocorrem onde são levados, né, as vítimas, né, no caso de acidentes de transporte de via terrestre. E esses cartazes têm que conter a seguinte informação. Saiba como você saiba como acessar o serviço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. E nessa frase, logo abaixo, tem, né, no caso, o município vai ter que disponibilizar os canais de contato, né, os telefones, ou o site, ou até mesmo o local, o endereço próprio para esse tipo para solicitar esse tipo de demanda. Já nesse cartaz, é um cartaz que vai ter um formato tamanho A4, ou superior, e colocado em local visível nesses locais. Acaba sendo muito importante também, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam, né, que poderiam ter direitos. Exatamente. Com relação a essa situação. Acidentes de trânsito são recorrentes, infelizmente, isso aí no mundo todo, né, a gente sabe. Então é importante que, se existe, né, a possibilidade de recorrer a esse direito, que ele seja, né, divulgado e as pessoas possam ter consciência disso. Exatamente. Pois é. Bom, vamos ver, né, como vai se dar a votação amanhã. Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a comentar sobre os outros projetos da ordem do dia, porque a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o seu esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 50 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br.
Feriado chegando e a Fundação Cultural de Jacareí tem atração gratuita na sexta-feira. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo aqui no plenário da Câmara de Jacareí. Bom dia, Isabela. Quais são as informações, por favor? Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí de casa. Feriado está chegando, mas dá para ir se esquentando porque sexta-feira tem programação aqui em Jacareí. Nessa sexta-feira, dia 17, a gente tem a apresentação do famoso Clube do Blues, que é tradicional aqui na nossa cidade, que agora volta de forma presencial. Os músicos Danilo e Nicolas Simi receberão um artista internacional, Hulk Herrera, olha que chique, diretamente dos Estados Unidos. A apresentação musical será às 8 horas, no nosso queridíssimo Teatro Municipal Ariano Suassuna, que fica no endereço Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3.595, no bairro Jardim Marcondes, que fica ali do lado da rodoviária nova. Lembrando que para a gente curtir de forma segura esse evento, é necessário apresentar uma carteirinha de vacinação que comprove que tem pelo menos uma dose de reforço da vacinação contra a Covid-19 e, claro, utilizar a máscara durante a apresentação musical para que a gente consiga curtir uma música de forma segura. Outras informações e também para ter acesso à agenda cultural do mês de junho, que tem bastante evento acessível, basta entrar no site da Fundação Cultural e também acompanhar por meio do Instagram. É só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí e o site é fundacãocultural.com.br. Então, nessa sexta-feira, nada de ficar no sofá, que tem Clube do Blues aqui na nossa cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Isabela, pelas informações. E é isso aí. Quem quiser curtir uma música boa, anota na agenda aí esse compromisso. Bom, agora conheça um pouco do trabalho desenvolvido no Instituto Dedicar, que atua na promoção de oficinas educacionais para crianças carentes de Jacareí. Inaugurada em agosto do ano passado, a organização da sociedade civil Instituto Dedicar promove o desenvolvimento educacional e cultural de crianças carentes, vindas de diversos bairros de Jacareí, entre 7 e 12 anos de idade. Nós desenvolvemos a oficina de teatro, oficinas de música, basicamente nesse semestre nós estamos com violão, dança, esporte, como taekwondo, que é um esporte que está sendo bastante praticado aqui pelas crianças. A oficina das emoções, que é uma das oficinas que vocês vão ver hoje em funcionamento. Oficina de artesanato. São oficinas que englobam aí a parte cultural também, educação e a cultura. O Instituto recebe as crianças de manhã e à tarde, no contratempo do ensino escolar, proporcionando refeições de qualidade, além de oferecer aos alunos espaços como sala de leitura, sala de aula, refeitório e quadra poliesportiva. A Ana Carolina e o Gabriel Henrique são irmãos. Moram no bairro Parque dos Príncipes e adoram participar das aulas promovidas pelo Instituto. Da de leitura, a educação física e a sala de jogos. São as mais legais que eu acho. E o que eu mais gosto aqui é as aulas de educação física, sala de jogos, as que eu gosto mais. Para o pleno funcionamento da entidade, atualmente 32 colaboradores e voluntários se dedicam em prol das crianças. Entre eles o Rodrigo, que se sente feliz em fazer parte do Instituto Dedicar. O sentimento que eu tenho é de gratidão. É aquele sentimento de poder ajudar o próximo, de fazer algo por alguém. Sair daquela rotina do dia a dia que a gente às vezes está acostumado, habituado, e por esse motivo, essa é o sentimento que eu tenho, é gratidão, é amor ao próximo. Além das oficinas citadas, o Instituto também promove ações voltadas ao autoconhecimento e saúde mental, ministradas por profissionais da área. Tem atividades de arte-terapia, tem atividades de pintura, recreação, porque as emoções, criança aprende brincando. Né? Então, para os adultos, a gente fala, como você está? A maioria responde, normal ou cansado. Então, nosso repertório adulto, ele é muito pequeno. Então, por isso, nós, enquanto profissionais, ensinar as crianças, elas já vão crescer com um repertório maior, identificando como se sentem e podendo ajudar o outro, estabelecendo a empatia, né?
O Instituto Dedicar se encontra na Avenida das Linhas, número 417, no loteamento Vila Branca, zona leste de Jacareí. No site oficial e nas redes sociais é possível conhecer com mais detalhes o trabalho realizado no Instituto Dedicar. Quanto que a gente está conseguindo colaborar com o desenvolvimento dessas crianças, né, e transformar muitas vezes a realidade delas. E é esse o nosso propósito, né? O nosso slogan já diz, transformar com amor o futuro das crianças. E eu acho que a gente está criando algumas estratégias que estão nos fazendo cumprir com esse nosso objetivo. Um lindo projeto, não? Bom, volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, comentamos sobre 2 projetos já pautados na ordem do dia. Gostaria agora de conversar com você sobre o projeto do vereador Paulinho do Esporte, que também prevê a fixação de cartazes, certo? Sim, só que nesse caso é para prioridade para as pessoas com 80 anos ou mais, né, no atendimento nos estabelecimentos aqui do município. Eles terão prioridades sobre os demais idosos, né? Preferencialmente prioridade sobre os demais idosos. E o projeto do Paulinho prevê que a exceção serve para as unidades de saúde na questão do serviço de urgência, né? Que aí a prioridade é exatamente a condição do paciente, né? Mas em todos os outros locais, nos estabelecimentos do município, a prioridade de atendimento é para a pessoa com 80 anos ou mais, em relação aos outros idosos. E é exatamente como o outro projeto do Paulinho também, o Paulinho dos Condutores, no caso, o presidente, a fixação desse cartaz também deve ser colocada em um local, né, de fácil acesso, visível, e com um tamanho também condizente com uma visibilidade boa, né? Enfim, isso dá à pessoa, essas pessoas com mais de 80 anos, uma facilidade maior, né? Porque, enfim, eles são pessoas que já têm uma certa dificuldade, seja de mobilidade, seja de saúde, então ela preferencialmente vai ter esse acesso a esse serviço de uma forma mais rápida em relação aos outros idosos. Só a exceção às unidades de saúde, que aí sim tem que respeitar a condição de urgência e emergência de cada paciente. Sim, com certeza. Bom, outro projeto, né, que será apreciado amanhã pelo plenário. Volto a falar com você no próximo bloco agora sobre os outros projetos que estão pautados na ordem do dia. Tudo bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o jogo do final de semana do Jacareí Rugby. A gente volta já.